A fila da esperança. Na maioria das vezes, o transplante de órgãos pode ser a única chance de vida para as pessoas que precisam de doação. Apesar do grande volume de cirurgias realizadas no país, a quantidade de pessoas à espera de um novo órgão ainda é grande. A oportunidade de vida de milhares de pessoas no Brasil e no exterior dependem do processo de transplante de órgãos. O Brasil tem uma das maiores filas de espera do mundo. Mas o país enfrenta dificuldades que envolvem um elemento vital para o transplante: o doador. A gente precisa aumentar o número de doadores, a gente precisa aumentar o número de equipes transplantadoras, ou talvez nem aumentar tanto assim o número de equipes, mas fazer com que estados hoje que não tenham equipes de transplante passem a ter. A espera por um transplante exerce impactos significativos na saúde e bem-estar de pacientes, que, aliada à dúvida, aumenta as incertezas, diminuindo a esperança e impede, muitas vezes, o planejamento de vida. Você vai acompanhar agora histórias de quem, depois de anos, conseguiu um transplante de órgão e também a realidade de famílias que vivem o dia a dia da espera, mas sem perder a vontade de vencer. O Brasil é referência mundial quando se trata de transplante de órgãos, sendo 96% das cirurgias realizadas através da rede pública de saúde. Atualmente, mais de 65 mil brasileiros estão à espera por um transplante no país, segundo o Ministério da Saúde. Destes, cerca de 380 aguardam por um coração. Eu acho que a primeira coisa para a gente diminuir tempo em fila é tornar o sistema mais eficaz e mais eficiente. Isso a gente faz com dinheiro, com verba, com treinamento, com capacitações, com educação. Então isso, aprimorando de uma forma geral o sistema, investindo nisso tudo, a gente consegue às vezes ter um maior número de doadores e aí, portanto, diminuir a espera por o órgão, ou seja, diminuir as filas. Lorena Vitória. Ela tem apenas 7 anos. Nasceu com uma doença cardíaca grave. A garotinha aguarda desde 2019 um coração. Às vezes eu olho assim, eu falo, meu Deus, que ela continue tipo assim, para, não sei, um dia até ter a possibilidade dela sair da fila, apesar dessa não ser uma possibilidade, o médico já deixou bem claro, mas vendo como ela tá, eu sigo confiante. Eles não têm ideia, assim, eles não têm muito o que fazer e nem muito o que dizer, porque a lista de transplante é algo que vai além deles, não é algo que está na mão deles, tá? Quando chega o órgão. E também não está na nossa mão, como família, como mãe. É algo que a população brasileira precisa se conscientizar. Naturais de Arapiraca, em Alagoas, os pais precisaram se mudar para São Paulo para esperar pelo transplante da filha. Bárbara descobriu na gestação que Lorena tinha uma doença rara. Começou aí a luta que ainda não chegou ao fim. O médico falou que tinha algo de errado e que eu precisava procurar uma equipe de medicina fetal, um hospital de referência, que no caso seria o Hospital das Clínicas, para mim poder ganhar ela lá, porque ela estava com algum problema que ele não soube identificar na hora. Ele não me falou assim o que era, só disse que tinha algum problema. Mandou eu procurar. E eu comecei a busca com a minha irmã, consegui entrar no Hospital das Clínicas e eles fizeram todos os exames. E no começo, o problema que ela tinha não era no coração, ela estava com o crânio aberto, ainda na minha barriga, e a massa cefálica estava crescendo para fora. Então o médico falou assim, olha, você precisa procurar uma equipe de medicina fetal que tem a possibilidade lá nas clínicas de fazer uma cirurgia com ela ainda em seu ventre. Então o que é que eles vão fazer? Eles vão tirar o feto, fazer a cirurgia, colocar toda a massa cefálica para dentro, depois vai colocar de volta e você vai ter a sua gestação normal e vai ganhar ela normal. E aí eu consegui fazer, né, todo o processo até chegar nas clínicas. E aí quando eu cheguei nas clínicas para fazer todo o procedimento, ou um aborto espontâneo ou essa cirurgia, o médico olhou, fez todos os exames e falou assim, mãe,
De fato, ela estava com o crânio aberto, mas hoje ela está com o crânio fechado. Ela está com a cabeça do tamanho normal. E só pode ser um milagre, como não tem explicação. Ele viu na ultrassom que, de fato, estava como se tivesse duas cabeças, porque foi o que eu recebi. Você tem um bebê que tem duas cabeças. E aí, até hoje eu tenho essa ultrassom com o nome desse diagnóstico. E aí ele falou, olha, é tão provável que estava o crânio aberto que entrou líquido da sua bolsa pelo crânio e foi até o coração. Então ela vai nascer com uma cardiopatia muito grave e muito rara. E futuramente ela vai precisar de um transplante, eu já soube na gestação. Lorena tem cardiopatia congênita, que enfraquece os músculos do coração e prejudica a respiração e o crescimento. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, 1 a cada 100 crianças nasce com alguma cardiopatia congênita no Brasil. Menos da metade das que precisam de cirurgia é atendida. As doenças do coração de crianças, elas podem ser congênitas, ou seja, a criança nasceu com aquela patologia, ou adquiridas ao longo da vida. As congênitas, elas são estruturais, ou seja, relacionados aos diversos componentes ou às diversas estruturas que formam o coração da criança. Nessas, elas são classificadas como cardiopatias congênitas estruturais cianóticas e cardiopatias congênitas estruturais acianóticas. As acianóticas, elas são as menos graves e, em muitos casos, com o crescimento natural da criança, isso vai se resolvendo pela própria natureza. Em alguns casos, há necessidade, sim, de uma abordagem cirúrgica. Já as cardiopatias congênitas cianóticas, essas são mais graves e precisam, sim, de uma avaliação muito mais de perto, não só do cardiologista clínico, mas do cirurgião de coração de crianças, e normalmente a abordagem para resolver esses problemas são abordagens cirúrgicas, e muitas vezes essa criança precisa ser operada ao longo da vida, algumas vezes até que se resolva estruturalmente a sua doença. Em alguns casos muito graves, pode-se indicar o transplante cardíaco para essas crianças. Em 2022, um coração compatível com o organismo de Lorena ficou disponível. Ela chegou a ser internada para fazer a cirurgia, mas o sistema imunológico da garotinha não estava preparado para receber o órgão. Apareceu uma possibilidade, apareceu um doador compatível, mas ela não estava pronta. Foram feitos os exames, né, que eles fazem quando chama no hospital, fez todo o procedimento e o exame tinha dado alterado, um dos exames. O médico explicou que era uma acessibilização, que é onde o organismo dela não está pronto para receber esse novo coração. Se ela fosse transplantada, correria o risco de rejeição imediato, então eu poderia até perder minha filha. E aí eles preferiram não arriscar. Aí estão fazendo exame, mais exame, para ver se está tudo ok, para quando chegar outro possível doador, ver se ela está apta para receber. A mãe conta os dias para a chegada do coração de Lorena. Enquanto isso, ver a filha vivendo dia a dia com muita alegria dá a todos força para continuar a luta. Ela está super bem. De 2023 para cá foi o primeiro ano da vida dela que ela não internou. Ela sempre internou, até os seus 6 anos. O ano de 2023 foi o ano em que teve, sim, uma pneumonia, uma gripe, eu corri para o hospital, mas não precisou internar. E ela está no melhor ano da vida dela, no melhor momento da vida dela, muito bem, muito estável, indo para a escola. Ela toma os medicamentos para ajudar o coração, né, para aguardar esse transplante até o coraçãozinho novo chegar. Então ela toma os medicamentos diários para fortalecer o coração, mas ela está super bem, graças a Deus. A garotinha sabe que precisa de ajuda, mas a guerreira que carrega a vitória no nome não deixa o sorriso de lado e a vontade de vencer. Ela age assim naturalmente, como não tem nada. É uma rotina de uma criança normal. Eu tenho os cuidados redobrados,
que precisa ter, né? Por conta que a gente sabe que tem uma cardiopatia, está numa lista de transplante. Então tem todo o cuidado redobrado, tem que dar os remédios na hora, alimentação, levar para as consultas. Mas a rotina dela é igual a qualquer criança. Brinca o dia inteiro, não para, vai para a escola, faz atividade física que o médico autorizou, não competitiva, mas brinca na educação física. E come muito, né, Lorena? Mas vive como qualquer outra criança. Tirando o medicamento e as nossas idas no hospital, é uma rotina de uma criança assim normal. Nas redes sociais, ela ficou conhecida por sua simpatia e por falar sobre um dos assuntos mais importantes dessa caminhada, a doação de órgãos. Eu gravo vídeo sobre doação de órgão para conscientizar as pessoas para ser um doador e vim na campanha da doação de órgãos, que é importante para salvar vidas. Doação de órgãos é simples, a gente consegue, a gente não precisa de ir para pagar, a gente não precisa fazer nada, a gente só precisa avisar sua família assim na campanha para ser um doador. E isso é diferente como todo mundo vai fazer ainda. É muito importante porque vai salvar a vida de várias gente no mundo. Cheia de carisma, Lorena usa a internet para falar sobre seu sonho de ter um coração e também para uma tarefa nada fácil, que é a conscientização. Já ajudaram bastante a ser doador de órgãos e conforme a gente for andando, caminhando juntas na caminhada da doação de órgão, a gente consegue ver mais seguidores, a gente consegue falar mais um pouco com eles. Com um sorriso solto e muita energia, a menina leva amor por onde passa e um coração cheio de esperança. É muito importante para mim que as pessoas elas conseguem doar, até mesmo porque a gente perde um membro da família também, mas a gente não doa porque a gente quer, a gente doa porque a gente ajuda, a gente tem que ajudar as pessoas, então a gente tem que se manter isso na doação de órgão, isso é bem diferente. O Brasil é o segundo país no mundo que mais realiza transplantes, atrás apenas dos Estados Unidos. Em 2023, o resultado foi o melhor dos últimos 10 anos. Entre janeiro e setembro, 6.766 transplantes foram realizados em todo o país, enquanto no ano anterior foram registrados 6.055 no mesmo período. Para Leonardo Borges, coordenador da Organização de Procura de Órgãos, o Brasil ainda precisa melhorar em vários aspectos, mesmo sendo referência para outros países. A gente tem muito a aprimorar, muito a melhorar, mas eu acho que é um dos países que sai na frente quando a gente fala de doação e transplante. Eu acho que existem dificuldades, mas as dificuldades não são do Sistema Nacional de Transplantes, as dificuldades são do SUS Brasil. Ou seja, e financiamento em saúde é um problema mundial, não é um problema só do Brasil, não. Eu acho que sim, a gente precisa investir um pouco mais em saúde, a gente precisa utilizar melhor o dinheiro que chega também, isso é outra parte do problema. Mas eu acho que o sistema, em termos de igualdade, ele é bastante justo, o Sistema Nacional de Transplantes. Na semana entre 19 e 26 de agosto do ano passado, foram realizados 13 transplantes de coração no país, sendo 7 no estado de São Paulo. No mesmo mês, mais um paciente da capital paulista foi contemplado. Neste caso, também priorizado na fila de espera, em razão do seu estado muito grave de saúde, o apresentador Fausto Silva. O sistema ele é justo, não existem pessoas que passem na frente de outras pessoas na fila, a não ser aquelas que o fazem legalmente. Então a gente precisa entender o que é isso. Então algumas coisas você falou aí, e falou muito bem. Primeiro, relação peso-altura. Ou seja, eu não consigo colocar um coração de uma pessoa de 2 metros de altura, 100 quilos, numa criança ou numa mulher de 1,50 m que tenha 50 quilos. Ou seja, ele não entra no peito dessa mulher. Se ela estiver em primeiro da fila, e se esse coração fosse para ela, a equipe ia ter que recusar por incompatibilidade de peso e altura. E iria para o segundo. Outra coisa que as pessoas não sabem é que precisa existir
compatibilidade ABO, compatibilidade sanguínea. Então, se você tiver primeiro da fila, dependendo do seu tipo sanguíneo, aparecer um coração que não for compatível, ele vai para o outro. Ou seja, ele vai para quem é compatível. Então, apesar de ser uma fila, a gente que trabalha com doação, a gente não gosta de chamar fila, porque não é um termo mais adequado. É o Cadastro Técnico Único, é o CTU. No Sistema Nacional de Transplante existem as priorizações. Então, existem alguns critérios de gravidade que fazem com que uma pessoa seja priorizada e passe na frente de todo mundo. Então, eu estou lá em 10º, aconteceu alguma coisa comigo, e eu posso ser priorizado. E eu vou para primeiro. Lorena aguarda seu milagre. E Catarina, de apenas 2 anos, ganha uma nova vida. No vídeo, Cleia Barros chora ao ver as viaturas da Polícia Militar de São Paulo. Os PMs traziam um coração para Catarina. A mãe emocionou a todos com seu choro de alívio e alegria. É o coração da Catarina! É o coração da Catarina! É o coração da Catarina! É o coração dela! Chegou o coração da Catarina! Chegou o coração dela! Senhor, acompanha, meu Deus! Naquele momento, quando o coração da Catarina estava chegando, eu já estava muito tempo esperando, já muitas horas, então eu estava numa agonia. E quando eu vi, né, o carro, a viatura da polícia chegando, e eu sabia que era um coração da Catarina, eu fui tomada de emoção e comecei a filmar justamente para mostrar para a família, né, para que eles acompanhassem junto comigo, mesmo longe. Então eu comecei a filmar e não contive a emoção de saber que o coração dela estava chegando, porque a vida dela dependia desse coração. Catarina nasceu com miocardiopatia dilatada e recebeu o transplante de coração há 1 ano. Numa outra classificação, que são as miocardiopatias, que são as doenças adquiridas ao longo da vivência dessa criança desde o intraútero. Normalmente, elas são ocasionadas por processos infecciosos, virais e ou bacterianos, no organismo da pessoa ou da criança, que causa um processo inflamatório e afeta a função, a musculatura do coração, a função do coração como bomba. E como é que você trata isso? Você trata isso com medicamentos para equilibrar a função do coração, e espera-se que, ao resolver o problema da infecção bacteriana ou viral, acabando com o processo inflamatório do coração, o coração vá voltando vagarosamente à sua função normal. Às vezes isso não acontece e há sim a necessidade de indicar um transplante para o coração dessa criança. A mãe conta que a família descobriu o problema de Catarina quando ela tinha 20 dias de vida. Eles não nos davam muita esperança, porque ela era só um recém-nascido. Mas continuaram tratando com medicação e com o tempo ela foi respondendo à medicação. O médico, o primeiro que nos atendeu, ele nos orientou que a gente precisava de um hospital de suporte, né, um hospital especializado em cardiologia, para poder fazer o tratamento da Catarina, dar continuidade, né? Mas que não seria uma doença que teria cura, e com o passar do tempo, a solução seria só um transplante mesmo. Catarina chegou a passar por algumas cirurgias experimentais. A Catarina passou por 2 cirurgias cardíacas de forma experimental, né, que seria um protocolo alemão, uma cirurgia que é feita, né, lá na Alemanha, em crianças com miocardiopatia dilatada, com o intuito de tirarem elas da fila do transplante. Então, umas recuperam 100% da função cardíaca, outras parcialmente, mas conseguem viver bem, e outras, infelizmente, não dá, né, o resultado esperado.
Então a gente concordou, foi feito 2 vezes. A primeira ela tinha 6 meses e depois ela acabou perdendo peso porque ficou gripadinha e teve que refazer, né? E depois disso a Catarina recebeu alta e viemos para casa. Ela passou 1 ano em casa e bem, se desenvolvendo, bem tranquila. Após 1 ano exato, a Catarina começou a passar mal e apresentar sinais e sintomas, né, de que o coração não estava bem, e nós a levamos novamente para o Dante, e lá ela foi internada, e ali, devido aos exames, o médico já nos falou que o caso dela naquele momento não teria outra solução a não ser o transplante. Sobre a fila de espera, a mãe revela que não quis saber a posição da filha, com medo da angústia ser ainda maior. Eu achava que eu não ia ter psicológico para acompanhar, sabe? Tava muito difícil, vendo ela de perto, sofrendo, né? Saber que a vida dela dependia de um novo coração e a espera, ter incerteza e aquele momento de espera. Então eu nunca entrei para ver a posição dela na lista. A espera é agoniante, né? Porque é uma incerteza, você espera sem saber quanto tempo você vai esperar. Então, é uma mistura de sentimentos, de preocupação, de agonia, de esperança, e para a família toda, né? Mas eu acho que o que resume melhor é angustiante. Do ponto de vista psicológico, a família precisa de ajuda durante o processo. É realmente inimaginável uma família que está junto com seu ente querido aguardando, né, na fila de espera, aguardando um transplante, aquilo que a gente sabe que vai efetivamente salvar a vida daquele ente querido. É inimaginável a dor e o sofrimento que essas pessoas passam. Além do que, né, existe uma insegurança muito grande, porque mesmo que dê certo, mesmo que consiga chegar ali o órgão para ser transplantado, será que a pessoa vai sobreviver? Será que vai conseguir, né, realmente dar certo aquele transplante? Então é muita angústia, é muito sofrimento, é muito medo, e ao mesmo tempo essa família ela tá como? Ela tá querendo que aquele seu familiar ele fique positivo, ele fique forte, ele dê conta da coisa, ele acredite que vai dar certo. Então manter uma positividade diante de uma situação que está causando muita dor e muito pânico e muito sofrimento é difícil para todo mundo. E claro que o apoio psicológico, o apoio da família, o apoio dos amigos é muito importante, porque além da questão da ansiedade, da expectativa, vem também um sentimento muito grande de impotência, porque afinal de contas o familiar ele não tem muito o que fazer, ele simplesmente está ali preso numa situação, aguardando uma resposta, aguardando um sim, né? E com muita ansiedade, muito medo e sem saber por onde ajudar, né? Então esse sentimento da impotência, ele é um sentimento muito avassalador, porque você está vendo sua família, aquela pessoa da sua família em grande sofrimento, e você simplesmente não tem muito o que fazer. Você tem que só ter fé, acreditar, né, e esperar, e ainda manter a positividade. Claro que outros sintomas vão aparecer também, além da angústia, além da ansiedade, pode trazer uma depressão, inclusive, porque na medida em que o tempo passa e que as coisas não acontecem, as pessoas vão em sofrimento caladas, a família toda tentando manter uma positividade, sem conseguir, porque afinal de contas, eles todos estão ali angustiados também. Um ou outro pode ter às vezes uma sensibilidade maior, pode já ter algum tipo de transtorno que estava ali, né, sucumbida, guardadinho dentro do coração, mas numa situação de alto estresse, isso pode se manifestar de uma forma muito grande. Então, realmente, eu acredito que é muito importante, é fundamental que todos estejam envolvidos, que precisam desse apoio psicológico para entrar em equilíbrio e que no final dê tudo certo. Eu acho muito importante a família que está nesse processo, enfrentando esse processo, passar por um acompanhamento psicológico. Lá no Dante Pazzanese eles nos deram esse suporte, né, a todo momento,
tinha uma psicóloga nos acompanhando em todo o processo. E foi de extrema importância, né, ter essa ajuda, esse apoio, porque é um momento muito delicado, né, não só para a criança ou paciente que está passando, mas para toda a família. Dados do Ministério da Saúde mostram que no primeiro semestre de 2023 foram realizados 206 transplantes de coração no país, aumento de 16% em relação ao mesmo período do ano passado. Os pacientes, por meio do SUS, recebem assistência integral, equânime, universal e de graça, incluindo exames preparatórios, cirurgia, acompanhamento e medicamentos pós-transplante. Todo paciente que recebe um órgão está vinculado a uma equipe. E a massacrante maioria dessas equipes são públicas. Elas trabalham em hospitais públicos. E elas continuam acompanhando esses pacientes, até porque no pós-transplante você tem um outro problema, que é a rejeição do órgão. Então essa rejeição ela precisa ser controlada com medicação. Então todos os pacientes que recebem órgão de doadores falecidos e até de doador vivo também, a não ser gêmeos univitelinos, eles precisam ser imunossuprimidos pela vida toda para que o órgão continue funcionando, para que você não rejeite. Então você tem consultas sequenciais, inclusive o SUS fornece a medicação imunossupressora de forma gratuita. Para que mais pessoas tenham chance de uma vida melhor, existe um esforço nas estratégias para que aumente a oferta de órgãos e tecidos para transplantes e, consequentemente, fazer reduzir o tempo de espera dos pacientes. Tempo esse muito precioso. A espera é longa e muitas vezes com perdas no caminho. Yasmin Vitória Miranda, de 7 anos, morreu após anos na fila de espera por um transplante de rim. Ela tinha síndrome nefrótica. Há evidências de que 10 a 15% de uma população adulta numa comunidade tem doença crônica dos rins. E o mais importante, a maior parte delas não sabe que tem a doença crônica dos rins, porque um paciente pode perder 80% da função dos seus rins e não ter nenhum sintoma. Portanto, é crucial que cada pessoa precise avaliar a função dos seus rins. Primeiro ponto, como avaliar a função dos rins? Existem 2 exames básicos que podem responder a esta pergunta. O primeiro é um exame de sangue, onde se dosa uma proteína chamada creatinina, que tem uma variação no sangue entre 0,6 a 1,2 miligramas e que, quando se eleva, indica uma má filtração. E o segundo é um exame simples de urina, onde nós procuramos ver se existe sangue, se existem células inflamatórias e, mais importante, se existe perda de proteína na urina, principalmente albumina. Esses exames simples e rápidos permitem dizer se há doença renal ou não. Na síndrome nefrótica, ela se manifesta por a presença de proteína na urina, a urina se torna espumosa e o paciente incha. Geralmente a pressão está normal ou discretamente elevada. E existe um outro grupo de nefrites, de inflamações, então, dos fígados, que acabam produzindo esta síndrome. Portanto, identificar, né, qual é a patologia, qual é a etiologia, o que causou essas inflamações, essas nefrites, é extremamente importante para que o tratamento seja adequado, dirigido a essas enfermidades. Sempre em datas comemorativas, ela tinha um único pedido: um rim novo. A menina fez até uma cartinha ao Papai Noel pedindo pelo transplante, mas não conseguiu realizar o sonho. No Brasil, a fila de espera por um transplante de rim é a maior em relação aos órgãos sólidos, que são coração, pulmão, rim, pâncreas e fígado.
De acordo com o Ministério da Saúde, atualmente há um total de 42.111 pessoas em busca de doação, sendo 38.908 no aguardo de rins. Em segundo lugar, vem fígado, com 2.197 pessoas na fila. Rim é um órgão que eu consigo doar em vida, porque eu tenho 2 e eu consigo viver com 1. Uma parte do fígado também. Então, outra doação em vida é porque o fígado ele regenera. Então, eu consigo tirar um pedaço pequeno para doar. E geralmente, para rim é feito de um adulto para uma criança. Mas existem adultos para adultos também, em alguns casos. Então, eu tenho 2 programas de doadores vivos, que é o de doador vivo de fígado e o doador vivo de rim. Obviamente que a gente faz um número maior de doadores vivos em rim do que de fígado, mas são esses órgãos que a gente pode doar em vida, uma parte do fígado ou um rim. A espera por transplantes renais possui um maior número de pacientes devido à prevalência de doenças como hipertensão arterial e diabetes. Diabetes e pressão alta, hipertensão arterial, são as 2 principais enfermidades que podem levar à destruição dos rins e à posterior necessidade de diálise e de transplante. Além disso, existem outros fatores de risco, por exemplo, a obesidade, né? E se o indivíduo tiver na família uma história de doença cardiovascular, ou seja, que alguém teve um infarto, um derrame, uma trombose cerebral, essas pessoas estão sob risco de desenvolver uma doença crônica dos rins, uma insuficiência dos rins. E, finalmente, os idosos, né? À medida que a gente envelhece, nós vamos perdendo os nossos filtros nos rins, de forma que ao atingir 70, 80 anos de idade, nós podemos muitas vezes ter apenas metade da função dos rins. E nessas circunstâncias é importante porque algumas coisas precisam ser evitadas, por exemplo, o uso indiscriminado de anti-inflamatórios, né? O uso de imagens do corpo usando contrastes iodados, né? É preciso tomar um pouco de precaução e o paciente, os médicos saberem que indivíduos com diminuição da função renal merecem um cuidado especial. A Ana passou por 2 transplantes em pouco tempo. Primeiro, uma batalha para descobrir a doença que tinha no fígado. Eles achavam que eu tinha uma cirrose biliar primária. Eles fizeram até uma biópsia e eles viram que realmente o fígado estava doente, mas não sabia exatamente qual era a doença no fígado. Então, a princípio seria uma cirrose biliar primária. Depois, anos depois que eu fui fazer o transplante, é que eles descobriram que era uma hepatite autoimune, porque realmente só dá para descobrir depois que o órgão é retirado do corpo, aí fica um mês lá em estudo e aí se descobre. Então, resumindo, foi ali próximo ao ano 2018, aliás, 1998, 1999, que eu comecei a ter algumas respostas até chegar num diagnóstico e começar um tratamento específico. Depois veio outra má notícia. A Ana precisava de um rim, que ficou comprometido por causa das medicações que ela tomava após o transplante de fígado e também por causa da diabetes. Depois do transplante do fígado, os médicos começaram a perceber que a função renal não estava muito boa. Então, o que eles conversaram comigo é que, assim, por eu ser diabética, o rim ele já começa a ficar mais, assim, cansado, né? O diabetes ele provoca muitas doenças aí que não estão ligadas ao diabetes, mas começa a prejudicar outros órgãos, né? Não só o pâncreas. E aí o rim ele já vinha com a função ali um pouco cansada e com a medicação do transplante do fígado foi deteriorando a função renal. Aí, um ano depois, eu transplantei o rim também, porque já chegou no ponto que o rim já não trabalhava mais. Foram anos de sofrimento na fila de transplante, anos de muitas dores e uma espera quase interminável. Eu não tenho mais uma vida normal. Todo esse período de tratamento, de acompanhamento, ele era acompanhado de muitos sustos. Por exemplo,
E várias hospitalizações, várias idas até de ambulância para o hospital correndo para salvar a minha vida, porque eu vomitava sangue e eu ficava muito fraca, e esse processo de vomitar sangue, você pode perder muito sangue e perder sua vida, né? O seu coração não aguentar. Então, até eu ir para a fila do transplante, até o médico decidir que eu precisava do transplante, demoraram aí uns bons anos, lidando com tudo que vinha com a doença, né? Assim, muita fraqueza, enfim, esses episódios de perda de sangue pela boca, são hemorragias que dão no esôfago e você coloca para fora essa hemorragia, esse sangue. São milhares de famílias que aguardam uma vida nova. E para essa vida nova começar, existe o Instituto Gabriel, que foi criado para conscientizar e fazer o número de doadores de órgãos crescer. A Maria Inês foi quem deu início a essa grande iniciativa, que hoje tem grandes resultados. O Instituto ele começou a partir de um caso pessoal. Do meu marido, que nós tivemos uma filha que nasceu com anencefalia, uma formação onde não se forma o cérebro, né? Não, a caixa craniana e nem o cérebro. E ela é totalmente incompatível com a vida. Nasceu, já é fadada a morrer, né? Então, nós tentamos doar os órgãos dela, isso foi em 1998, quando a legislação no Brasil era muito recente sobre doação de órgãos, né? Ela é de 94. E em 97 tinha uma propaganda muito forte do governo, do Ministério da Saúde, né, incentivando a doação de órgãos, dizendo, né, se você quer ser doador, não precisa fazer nada, né, basta, mas se você não quer, coloque isso no seu documento. Naquela época que a gente tinha ainda a declaração de doador ou não doador nos documentos de identidade. E aí foi assim que a coisa começou, porque nós tentamos doar os órgãos dela e fomos informados pela Central de Transplantes que não seria possível, porque a legislação era omissa para casos de anencefalia, porque um dos critérios para doação de órgãos é o protocolo de morte encefálica. Então a alegação era que se a criança não tem cérebro, não tem como comprovar a morte do cérebro, né? Então isso nos chocou. A partir daí, ela buscou mais informações e fundou a instituição. Fomos em busca da BTO, que é a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, e ali começou todo o nosso trabalho, né? Nós começamos até como voluntários no início da BTO, fazendo trabalho voluntário. Isso, como eu falei para você, né? Nossa filha nasceu em 97, o nome dela era Gabriele, e aí nós criamos a organização, né, como pessoa jurídica. E Gabriel, uma sigla, é Grupo de Atuação Brasileiro para a Realização de Transplantes Infantis e Estudos do Túbulo Neural. Muita gente acha que Gabriel era o filho, né? Quando na realidade era Gabriele. Mas nós não quisemos... É uma história muito longa, aí não vou nem colocar aqui, mas assim, o símbolo, né? O logo da nossa instituição acabou se identificando num anjo criança, né, feito por um artista gráfico, que é cartunista, o Mário Mastrotti, que criou isso na época, antes ainda da gente fundar o Instituto. E aí nós começamos, né? E eu acho que hoje a gente talvez seja uma das poucas organizações totalmente voltada para o ponto de vista do doador, aquela pessoa que desconhece totalmente a doação de órgãos, quer conhecer, quer se envolver, mas não sabe como, né? Então nós levamos esse esclarecimento e sempre colocamos com a importância, né, da doação de órgãos como continuidade de vida para outras pessoas que não têm chance, que estão ali esperando seu último tratamento, que é o transplante. O número de doadores aumentou em 2023. De janeiro a setembro do ano passado, foram 3.060 doações, 17% a mais em comparação com 2022, que totalizou 2.604. Uma conquista que vem aos poucos, mas com grande importância. Nós trabalhamos na outra ponta. A gente quer aumentar o número de doadores para que essas pessoas que estão na fila tenham mais chances.
Então, é uma balança desigual, né? No Brasil, hoje, tem muito mais pessoas aguardando na lista de espera do que efetivamente conseguindo o transplante. Então, o nosso trabalho está junto com as pessoas. Então, são milhares de pessoas que nos procuram. Nós temos hoje um alcance de mais de 2 milhões de pessoas que nos procuram para saber, para receber informação, para tirar dúvidas, né? E, então, é um trabalho muito grande, porque a gente trabalha dentro das faculdades, dentro das escolas, né? A gente tem uma atuação bem ampla dentro das empresas, né? Com campanhas de informação mesmo, né? Basicamente sobre informação sobre doação de órgãos e tecidos e essas outras ramificações que podem levar as pessoas para o transplante, né? No país, a doação de órgãos e tecidos acontece somente após a autorização familiar. Os órgãos doados vão para pacientes que necessitam de um transplante e que estão aguardando em uma lista de espera única, organizada por estado ou região e monitorada pelo Sistema Nacional de Transplantes. A recusa familiar é o principal motivo que impede a doação de órgãos no Brasil, de acordo com uma pesquisa conduzida pela Universidade Federal de São Paulo. As campanhas de conscientização são importantes e a gente vem fazendo um trabalho de educação muito grande, muito forte nos últimos anos para tentar diminuir uma coisa que a gente chama que é a recusa familiar, né? Que as pessoas, quando perguntadas sobre se autorizam a doação dos órgãos de seus entes queridos, quando em morte encefálica, que elas digam sim. A gente trabalha levando conhecimento sobre o assunto, né? Desmistificando alguns temas, trabalhando com esses mitos, sabe? Com essas coisas de tem tráfico de órgãos, eu não posso declarar que eu sou doador, porque senão vão me matar acabar de me matar para tirar meus órgãos. Essas lendas urbanas que as pessoas acabam acreditando que são verdade e que interferem no processo de doação, né? Porque hoje a gente tem uma recusa familiar muito grande no momento da doação. Então, nós trabalhamos com a comunicação, com a informação. Então, nós fazemos, a gente tem vários projetos, né, projetos e programas dentro do Instituto que trabalham essa questão, desde capacitar pessoas leigas a falar sobre doação de órgãos nas suas comunidades, né? Então a gente prepara líderes comunitários ali, né, para falarem sobre esse tema e também desmistificarem, né, essa questão, e até mesmo projetos voltados à prevenção em saúde para evitar que pessoas entrem na fila de espera por um órgão, né? Os principais, que rim e fígado, né? Então, o nosso trabalho se baseia nisso, em conscientizar, em sensibilizar pessoas sobre a importância da doação de órgãos, né? Trabalhando com os números, trabalhando com a parte emocional mesmo, né? Porque as pessoas precisam entender que se ela estivesse do outro lado, ela não teria tanto medo, tanta, né, a questão de falar sobre esse assunto, porque esse é um assunto tabu, né? As pessoas não gostam de falar. E falar sobre esse assunto é o que move o Instituto Gabriel, que realiza muitas ações para chamar a atenção para esse ato de amor. Nós temos alguns carros-chefes, né, que é o Setembro Verde, que é um movimento, né, que nasceu para alertar essa necessidade, né, das pessoas se envolverem e entenderem o processo de doação. Aí, através desse programa, né, de doação de órgãos, a gente tem alguns pilares. Um é um embaixador, né, da Chama, que é essa capacitação que a gente faz para pessoas leigas, né, certificado, e foi premiado, um projeto premiado, inclusive. Então, tem esse projeto. A gente trabalha também dentro deles, as campanhas de doação de sangue e cadastramento de doador de medula. E trabalhamos com a prevenção em malformações congênitas, como a anencefalia e a espinha bífida e outras malformações, como cardiopatias congênitas, por meio da prevenção, utilizando o ácido fólico, que é a vitamina B9. E a gente tem um projeto também inovador que chama Salão Nacional de Humor sobre Doação de Órgãos.
Então, nós criamos uma forma de atingir a grande massa, né, através do visual, né? Só para vocês terem uma ideia, quando eu comecei aqui no Hospital das Clínicas, a gente tinha em um ano, na grade hoje que a Organização de Procura de Órgãos ela coordena doação, a gente tinha 60 doadores. 60 doadores em um ano. A média que a gente tem agora gira em torno de 180. Então isso de 2007, 2008 até agora. Campanhas importantes que dão esperança para a Simone, que aguarda por um pulmão há mais de um ano. A fila de espera causa dor e muita expectativa. Mas a Simone sabe que a posição que está não é decisiva para que o transplante aconteça. Eu entrei o ano passado na posição 53, hoje eu estou na posição 17 para o meu tipo sanguíneo. Mas a posição não é prioridade para transplante, porque existe, precisa ser observado o tipo sanguíneo, o tamanho da pessoa, ela tem que ser compatível, né? Um pulmão, por exemplo, de uma pessoa de 1,80 m não cabe em mim. Então, é preciso ver essa compatibilidade de tamanho. E uma outra coisa muito importante também, que é o painel imunológico. O painel imunológico do doador, ele tem que ser parecido com o meu para minimizar a rejeição. Então, por isso que muitas vezes as pessoas ficam com essa ideia, né? Quem está fora do processo, passou na frente, aquilo todo. Então, assim, são vários critérios, né? Não é só a posição da fila. Eu preciso estar em condição de receber aquele órgão na hora que o órgão chegar para mim. Doutor Leonardo, como assim eu preciso estar em condições de receber aquele órgão? Se eu estiver gripado, com Covid, com H1N1, com dengue, eu não vou receber, o órgão vai para o segundo, o órgão vai para o terceiro, porque eu não estou em condições, naquele momento que aparecer um órgão para mim, de receber aquele órgão. Quarto, ainda existe uma coisa que a gente chama de priorizações. O que é priorização, gente? Eu vou dar um exemplo muito simples. Não existe caixas de supermercado que priorizam certas pessoas, ou seja, gestantes, idosos, deficientes, ou seja, portadores de necessidades especiais. Não tem vagas de garagens em shoppings só para... isso, são priorizadas também. E por que são priorizadas? Porque a gente, enquanto sociedade, entende que isso é justo, ou seja, ser priorizado. A Simone conta com o apoio do Instituto Gabriel. Ela sabe da necessidade desse trabalho para que sua vida mude. Eu conheci o Instituto Gabriel o ano passado, logo depois que eu entrei na fila, né, quando eu comecei a pesquisar mais sobre transplante, e ele fornece uma capacitação através do curso Embaixadores da Chama, que prepara pessoas para falar sobre doação de órgãos. Então, nesse mundo que existe hoje de muita fake news, de muitos mitos ainda sobre a doação de órgãos, ele tem um trabalho importantíssimo de levar conhecimento sério, de preparar pessoas, são formados os embaixadores da Chama, né, para levar essa cultura doadora com informações corretas. E eles têm frequentes campanhas, tanto presenciais quanto pelas redes sociais, para divulgar a cultura doadora. Então, assim, o Brasil ele tem o maior sistema de transplante do mundo, mas isso só acontece se tiver doador, né? Então, o doador é a parte fundamental para esse processo. Então, ele trabalha reduzindo esse tempo de fila, né? Então, quanto mais doadores, menor tempo de fila. A Simone aguarda a decisão de alguém que ela nem conhece para ter um pulmão. Não só ela, mas milhares de brasileiros. A angústia faz parte desse caminho que busca uma luz para a vida. Eu acho que sempre quando falo em doação, vem aquela frase para mim, né? O Brasil tem o maior sistema de transplante do mundo, mas nada disso acontece se uma família, né, no momento, geralmente um momento de dor muito grande, não tiver esse ato de amor, essa empatia,
e puder fazer essa doação, porque com a doação ela muda a vida não só do paciente, da pessoa doente, mas de toda a família, dos filhos, dos amigos. A pessoa volta a ter uma vida social, pode voltar a trabalhar, então passa a ter uma vida quase normal. Então ela devolve a vida para uma pessoa. O documento Jovem Pan de hoje fica por aqui. Você pode rever o programa no canal do YouTube da Jovem Pan. E não esqueça, temos o aplicativo Panflix, com toda a programação da TV Jovem Pan para você. Um ótimo final de semana e até mais. Uma boa noite, até semana que vem.